Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Roberto Bertamati, conselheiro e diretor de economia da ANEFAC. No programa de hoje, vamos falar de mobilidade com sustentabilidade. Nossos convidados são Lilian Albuquerque, CEO da Mobile e vice-presidente de tecnologia da ANEFAC, e Marcelo Borchardt, CMO da Mobile. Lilian, tudo bem? Uma pergunta, só para a gente iniciar a conversa aí, vamos entender o que é Mobile, quais mercados que ela atua? Bom, primeiramente, muito obrigada. Agradeço aqui em meu nome e no nome do Marcelo. Nós somos parte aqui, fundadores desse projeto, né, que é a Mobile, a nossa startup, junto com mais uma terceira pessoa, que é o Adriano, que não está aqui conosco. E falando da Mobile, né, a Mobile, a gente fala de micromobilidade, né, um mercado que está surgindo, que ele traz o pioneirismo, né, para a gente atuar e ter um planeta melhor, atuar com sustentabilidade, e a Mobile ela vem para isso, ela vem para trazer essa mudança, né? Que a gente teve mudanças com relação à música, à telefonia, agora a gente tem a micromobilidade surgindo, algo onde a gente vai estar trazendo acesso de uma forma muito melhor, com meios de transporte, nesse caso, né? No caso, o transporte que a gente envolve desde patinetes, bicicletas, multimodais, que eles podem ser elétricos ou não. E a gente sabe também que já tem estudos de pesquisa de transporte, por exemplo, tem um instituto que chama IDDP. Esse Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Transporte, ele analisou que já tem mais de 400 cidades que já estão utilizando esse tipo de mobilidade, né, de micromobilidade. Então, isso vem sendo uma tendência, vem crescendo muito, né? E a gente enxergou uma grande oportunidade de mercado para a gente estar se desenvolvendo e estar contribuindo para as smart cities, para estar contribuindo para a sociedade, trazendo esses modais nesse processo de transformação. Então, a Mobile veio para isso, para atuar no mercado B2B, B2C, B2D, que também envolve delivery. Então a gente está aberto nesse momento de construção num cenário como uma startup. E, Lilian, você falou aí de micromobilidade, de veículos elétricos ou também outros veículos. Existe um tamanho de cidade, Lilian, em termos de população, para esse tipo de projeto? Então, deixa eu contar até porque o termo micromobilidade, né, como é que ele surgiu? Ele surgiu num evento em 2017 chamado Tech Festival, foi em Copenhague. E lá eles colocaram para os carros elétricos, na verdade os carros elétricos não, desculpa, eles colocaram para todos os veículos que fossem menor que 500 quilos. E aí poderia ser elétrico ou não. Começaram com aqueles carros pequenininhos que cabia só uma pessoa e depois foi evoluindo para bicicleta e para patinete. Quando a gente olha esse cenário, você pergunta para mim, poxa, surgiu micromobilidade e como é que as cidades, né, se encaixam, né? Precisa de perfil, quantidade de pessoas? Imagina assim, um próprio estudo da McKinsey, ele fala que 60% do transporte das pessoas é menor que 8 quilômetros. Então, se eu consigo operar numa cidade onde esse transporte ele aconteça de forma fluida entre 8 quilômetros, eu não preciso ter um carro, eu posso estar colocando uma bicicleta, eu posso estar colocando um patinete. E aí a gente tem vários modelos que eu quero discutir isso muito aqui, inclusive com a participação do Marcelo, que está muito bem envolvido nesse contexto, olhando todo o brand marketing, desenvolvimento da nossa marca e do nosso campo de atuação, é que justamente a gente tem que analisar as possibilidades, né? Que aí ele vai comentar um pouco aqui. A cidade, a gente de repente não precisa começar em toda a cidade, a gente pode começar em pontos dessa cidade, a gente pode começar em parques dessa cidade, ou a gente pode atuar em modelos B2C, B2B, que é em eventos, etc., que a gente pode estar participando. Mas aí eu vou deixar para ele contar um pouco mais e explorar aqui junto com você também. Então, Marcelo, aproveitando o gancho da Lilian, nem todas as cidades que vocês atuam têm uma prática e um circuito de ciclovias já implantado. Como vocês pensam fomentar essas estruturas nestas cidades? Esse é um dos grandes desafios. Em tese, promover políticas públicas para regular o setor e fomentar o investimento. Na prática, o que nós iniciamos com o modelo de MVP foi justamente a missão que Lilian fez. Nós pegamos um ambiente controlado, um parque especificamente aqui no interior de São Paulo, onde a gente tem o primeiro contato com a população, com a cidadania, para que eles conheçam essas opções de modais. São novos modais, também muito bem mencionado pela Lilian, a McKinsey aponta isso, eles são chamados de última milha. Necessariamente não é assim.
as áreas que ele pode vir a operar são realmente generosas, chegando até a 8 quilômetros. Então, respondendo também uma das perguntas feitas anteriormente, não existe uma cidade necessariamente com uma demografia para poder operar. Nós temos um amigo senador no Rio Grande do Norte que ele nos conta que muitas cidades o cidadão nasce e não conhece o outro lado da cidade por não ter uma solução de transporte. Então, esse é um grande desafio. Com relação a ciclovias, ciclofaixas, se nós observarmos nas grandes metrópoles, hoje elas estão em pleno desenvolvimento. Aqui em São Paulo mesmo, provavelmente depois dessa apresentação, mais de um de nós vai começar a ver essa ciclovia em expansão, e quando isso não ocorre, regular, legislar é fundamental. Um pilar que nós consideramos estratégico também, e até um slogan nosso, a gente considera que mobilidade é cultura. Então, desde uma viagem como essa Bido, também através de uma consultora, onde só em São Paulo nós temos 15 milhões de viagens de pedestres, eles se locomovem a pé. Então, a gente tem aí um usuário de potencial, né, perfil para usar esse tipo de modal. Marcelo, nós estamos vivendo esse ano aqui um ano atípico aí com esse lockdown, etc., por causa do vírus, né? E o home office hoje é uma prática, eu acredito que principalmente aquelas pessoas que se utilizam da micromobilidade. Então, é uma opção que veio para ficar, e este fato, de alguma forma, afeta o modelo de negócio de vocês? Pelo contrário, para nós são todos challenges, são todos desafios. Nós entendemos que esta é uma nova unidade de negócio. Como a Lilian bem mencionou também no princípio da apresentação, nós vivemos várias disrupções, como a da telefonia, a da música, a da própria fotografia, sem percebermos. Essa própria gravação, ela está usando esse tipo de ferramenta absolutamente incorporada no nosso dia a dia. A mobilidade é a nova disrupção. Nós já estamos vivendo, mais de um de nós já ouviu falar de Elon Musk, de Tesla, de Elon, então são realmente práticas que já estão incorporadas nesse processo de disrupção. O home office é um desses pontos que estão justamente acentuados em termos de Covid, né? Essa nossa nova realidade nos faz pensar como ter uma nova unidade de negócio tangível. Em outras palavras, um translado de nossa residência, que hoje é nosso lugar de trabalho, para a academia, ou vou brincar aqui, para a padaria, não é diferente de ir para a nossa oficina. Então, a gente aposta nesse desafio, mas com potencial ímpar. Eu queria fazer uma pergunta para a Lilian. Lilian, quais os benefícios de ter esse compartilhamento de bicicletas, patinetes, nesses modais? Como que vocês chamam este compartilhamento? Bom, então falando sobre benefícios, né, como você bem colocou agora, Roberto, tem vários. Por exemplo, reduzir congestionamentos para melhorar a qualidade do ar, porque bicicletas e patinetes, eles são um meio alternativo de transporte, que podem ser utilizados em viagens curtas, né? E coisas que poderiam ser feitas por carro, mas, na verdade, agora a gente pode colocar esse tipo de modais para fazer esse tipo de percursos. As pessoas vão sair, vai andar 2, 3 quilômetros, ou até 8 quilômetros, como o Marcelo bem colocou aqui, e reforçou o dado do estudo da McKinsey. E pode ser feito por uma bicicleta ou por um patinete, por exemplo. Uma outra coisa é a gente conseguir aumentar o alcance do sistema de transporte em massa, né? Ele comentou também aqui do acesso a todas as pessoas, né? Porque é crítico a gente conseguir completar essa lacuna, né, que falta entre o trajeto entre as estações, o transporte público, para a pessoa conseguir estar próxima do próximo destino, né? É comentado também sobre o tema da última milha, né? Eu saí de um transporte de ônibus e eu quero ir para minha casa, ou eu saí de um metrô e eu quero ir para um local de trabalho. Se a gente começa a trazer esse tipo de modais para essas possibilidades, ele acaba sendo um grande benefício também. Isso melhora também a imagem, a identificação da marca da cidade, porque pedalar é um transporte de baixo impacto, ele melhora a capacidade ambiental, implementa um sistema
muito mais positivo para a cidade. Então, a imagem acaba ficando mais moderna, né? Quando a gente fala esse negócio de Smart City, ele é sustentável, ele é moderno, ele é interessante, então ele acaba ajudando todos. Então, quando a gente se encaixa nesse contexto aqui, como é que a gente é importante para o que está acontecendo, né? A gente quer deixar um legado. Eu quero, no mínimo, diminuir a poluição do que tem nessa cidade, ou nas cidades que a gente está participando, porque é cada um fazendo um pouquinho, né? E acaba gerando também investimento para as indústrias locais, porque vão ser necessários equipamentos, vai ser necessário investimento em software, novos produtos vão entrando dentro desse todo contexto aqui, né? E novos serviços, operações, pessoas. Então, acabam sendo novas oportunidades, falando de alguns benefícios aqui, por exemplo. Marcelo, para nós fecharmos esse nosso bate-papo, o que vocês estão vendo como novidades e tendências? Dizem que os empregos que conhecemos não mais vão existir e ainda não sabemos quais vão ser. Mas em termos de trends and future, a gente ouve desde o novo presidente dos Estados Unidos verbas em valores de 2 trilhões para sustentabilidade, micromobilidade, também consultoras como a Deloitte, Pricewaterhouse, Standard & Poor's falam de 300 bilhões de dólares. Então, a gente entende que mobilidade é um dos pilares fundamentais num planejamento estratégico de uma cidade inteligente. Muito bem. A Lilian Albuquerque e ao Marcelo Borchardt, o nosso muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, sem dúvida importantes nesse nosso mundo cada vez mais tecnológico, né? Mas onde sempre o mais importante é o ser humano. Esta foi mais uma entrevista do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo, todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.